Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tem um recado muito importante que eu já avisei em redes sociais. Já tem umas 2 semanas já que eu avisei, eu e a Marília. Mas então, se você não me segue, você não tá sabendo, tá? Ó, só se alguém falou para vocês. Mas eu vou trazer aqui. Então já me segue, tá? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado das minhas redes sociais para vocês me seguirem. O que que vai rolar? Prestem bem atenção. Vamos iniciar a partir da semana que vem da semana de agosto, a primeira semana de agosto aqui, não é a primeira semana já inteira de agosto, até a semana do Enem, até a semana do Enem, Enem é dia 3 de novembro, acho, se eu não me engano, nós iniciaremos o nosso curso intensivo de História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia e História da Arte. 5 matérias semanais. Prestem atenção, eu vou passar os horários para vocês já já. Intensivo, já vou explicar como é que vai ser esse curso. Deixa eu tomar aqui, ó. Hoje tomando um cappuccino aqui. Mas já vou avisar vocês como é que vai ser esse curso. Prestem bem atenção. Primeiro vamos para a grade de horários aqui. É intensivo. As aulas serão gravadas, tá? Motivo por que as aulas serão gravadas. Quando é ao vivo, é muito cansativo, é muito desgastante. Então, professor, eu não vou chegar a tempo. Você vai, como todo mundo, elas serão gravadas. Elas estarão para estreia, tá? Mas estando para estreia, elas são gravadas do mesmo jeito, mas eu vou estar lá acompanhando, vou ver o que vocês falam no chat, para ver as principais dúvidas. Se for preciso, a gente faz sempre acrescenta alguma coisa nas outras aulas para tirar algumas dúvidas. Mas então elas serão gravadas, tá? Elas vão estar para estreia. E elas serão pontuais, tá? Serão é um intensivo. Então, elas não serão, por exemplo, um conteúdo extenso que a gente tem para o Enem. Elas serão o que realmente é cobrado, realmente o que você precisa para fazer o Enem 2024, tanto de história, filosofia, sociologia e história da arte, tá? Lembrando que tem história geral e história do Brasil, que a gente vai fazer essa divisão. Então, é o conteúdo necessário. Prestem bem atenção, gente. Por favor, estou pedindo aqui, falando desse jeito aqui para todo mundo não ficar dúvidas. Então, exemplo. Chega lá em Grécia, eu não preciso contar da primeira diáspora grega, da segunda diáspora, da história lá do Minotauro. Eu não preciso ficar contando dos dóricos, dos eólicos. Eu não preciso contar isso. Mas o que, que realmente é cobrado em Grécia, por exemplo, no Enem? É cobrado, por exemplo, as concepções de cidadania, a relação da mulher. Então a gente vai ser pontual nos slides, pontual no material, que inclusive, já fica aqui já avisando para vocês, vai ficar sempre na descrição, como a gente sempre tem feito. Vai ficar na descrição para você baixar esse conteúdo aí, tá bom? Então, ó, eu preciso falar, eu quero saber da relação de poder, da relação das mulheres, da relação o que é o escravizado na Grécia, o que é o conceito de democracia. Então é isso que a gente vai falar. Eu preciso ficar fazendo diferenciação entre Esparta e Atenas, ficar falando um monte de coisa. Se isso até agora a gente não tem um índice grande, um índice alto de cobrança do Enem, a gente não vai focar. Não significa que não seja importante, mas é um intensivo, então a gente vai direto ao ponto. Ah, chegou lá em Roma. Eu preciso ficar explicando que foram 7 reis romanos, até Tarquínio Soberbo, que o filho do Tarquínio abusou sexualmente de Lucrécia, uma filha de um senador. Peraí, isso aí. Não, mas eu preciso saber sobre a importância das guerras púnicas durante a República Romana. Eu preciso saber da importância, por exemplo, da tribuna da plebe. Pode ser que seja cobrada uma lei a ler para vocês. A gente vai saber de Roma, mas é preciso ficar dando volta, dando volta, dando volta para chegar nos assuntos principais? Não, nesse intensivo a gente não vai fazer isso, tá? Então as aulas não serão grandes, tá? Que é isso que eu quero que vocês fiquem tranquilos. Agora eu vou dar um exemplo de história do Brasil. Eu preciso saber o nome de cada governador geral, saber o que, que ele fez. Não, mas eu preciso saber da relação econômica, da relação dos escravizados. Sim, eu preciso saber de um ponto de vista, por exemplo, chegar lá no segundo reinado. Todo mundo sabe, café, não sei das quantas, Guerra do Paraguai e tal. Mas eu quero saber da religião, que é o que tem sido cobrado, da resistência das mulheres, das conquistas das mulheres lá do segundo reinado. É claro que a gente acaba entendendo o segundo reinado
com isso, a gente vai falar de Dom Pedro II, vai falar da relação econômica, mas eu preciso saber ficar 2 horas fazendo uma aula de segundo reinado? Nesse intensivo a gente não vai fazer isso. Professor, vai ter exercício, porque eu sei que nesse período, principalmente, a gente precisa fazer exercício. No meio dessas aulas, a gente vai colocar exercício. Eu vou colocar o máximo que eu conseguir. A gente vai ter um foco em exercício, sim, nessas aulas, dando prioridade para aqueles que já foram cobrados no Enem, então questões de Enem, mas eu posso utilizar, fiquem abertos, vestibulares que são próximos do Enem. O foco é o Enem, mas você pode estudar para outros vestibulares também se pegar, porque é o conteúdo. Então, vestibulares que podem ser, tem questões assim também. Então, a gente vai ter sim, tá? E eu vou disponibilizar para vocês, então a gente vai fazer juntos, tá? Deu para entender? Deu tranquilo? Então, por exemplo, em filosofia, eu preciso ficar dando a volta em todos os filósofos pré-socráticos? Não, mas vamos entender o conceito do pré-socrático, qual que é a relação dele depois com os socráticos, tá? Então a gente vai focar nisso, tá bom? Deu para entender? Tranquilo. Então, sabendo disso, olha os horários, se liga aí. No YouTube, canal do YouTube, aqui no nosso canal, História Geral. Então a gente vai ter aulas. A gente distribuiu em segunda, terça e quarta essas aulas. Os outros conteúdos do canal vão continuar acontecendo, tá? Isso aqui é um a mais. Então, esse intensivo a gente vai dar prioridade, mas a gente vai. Se tiver alguma coisa para falar, por exemplo, de alguma outra playlist, vou acrescentar também, a gente vai fazer. Mas do intensivo, hein, gente? Segunda-feira, anotem aí, são 2 aulas por dia de segunda e terça, 2 aulas por dia. Na segunda e na terça teremos 2 aulas. Ó, segunda-feira, 18 horas, toda segunda-feira, 18 horas, começando a partir de semana que vem. História Geral, às 18 horas. Assistiu a aula de História Geral? Para, respira ou guarda para assistir depois, porque é gravado, tá? Às 20 horas, História do Brasil. Então, na segunda-feira é o nosso dia de História. Às 18 horas, História Geral. Às 20 horas, História do Brasil. Ok, tranquilo, tranquilo. Terça-feira, aí a gente vai fazer Sociologia e Filosofia. 18 horas, Sociologia. 20 horas, aula de Filosofia. Então, segunda, 18, História do Brasil, História Geral. 20 horas, História do Brasil. Terça-feira, 18 horas, Sociologia. 20 horas, Filosofia. História da Arte. Não vai substituir o curso de História da Arte que a Marília tem feito aqui, que demora mais para sair vídeo, porque ele é bem complexo, inclusive, mas serão revisões, intensivo de História da Arte, não revisões. Toda quarta-feira, às 20 horas, História da Arte, tá? Pode ser que a gente mude aí para 18 em vez de ser 20 horas, mas até então, 20 horas. São aulas gravadas, inéditas, tá bom? Com conteúdo bem explicativo para vocês, sem enrolação, indo direto ao ponto. Por que não vai ser ao vivo? Porque é cansativo para vocês, é cansativo para mim, é cansativo para Marília. Imagina só, que nem a gente fez ano passado, foi muito bacana, foi muito positivo, mas é que cada experiência que a gente tem é importante para a gente ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente está acertando, o que a gente está errando. Quando a gente faz conteúdo em live, e eu gosto muito de fazer conteúdo em live, a questão é que a gente fica mais tempo do que deveria em um assunto, fica mais tempo ali, e aí fica cansativo, a voz vai embora. Lembrando que a gente tem outras coisas, vocês têm outras coisas para fazer também, vocês têm que estudar outras matérias, eu também tenho que preparar outras coisas. Eu tenho que preparar conteúdo lá para a plataforma do professor Ferreto, mais conteúdo para o Parabólica, Marília também. Então, serão gravadas direto ao ponto com exercícios, tá? Então, assim, não é enrolação, a gente já vai chegar mandando ver. O que eu peço em troca? Eu peço em troca que vocês compareçam, que vocês apoiem, que vocês sempre curtam os vídeos quando saírem, que vocês comentem para dar, às vezes, professor, eu não tenho nada para falar. Um abraço, manda um abraço, porque isso gera engajamento. E se vocês puderem compartilhar nas suas redes sociais, que a gente está fazendo esse curso intensivo de História, Filosofia, Sociologia e História da Arte, vai ajudar demais a gente para as pessoas conhecerem, porque nós temos aí já, agora já dá para dizer, mais de 1 milhão de inscritos aqui no canal, e é impressionante como pouca gente conhece a gente. Pouca gente sabe quem é o canal Parabólica, e a gente pede só para vocês ajudarem em divulgação nas suas redes. A gente é muito grato por isso, tá bom? Então é isso, esse foi só um recadinho de domingo. Essa semana a gente está preparando conteúdo, para a semana que vem a gente começar a colocar. Já estamos botando a mão na massa, esse vídeo aqui inclusive já é botando a mão na massa, tá bom? Obrigado. E me segue nas redes sociais que por lá eu vou avisando tudo. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!